Hoje é quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Tu me consolas. O texto base para o nosso estudo de hoje é Isaías capítulo 12, versos 1 a 6, que é na verdade o capítulo todo. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Se você me permite, eu gostaria de ler o texto que serve como base para o estudo de hoje. Ele é um salmo escrito por Isaías, que vai, de alguma maneira, reverberar um pouquinho daquilo que ele mencionou nos primeiros 11 capítulos do seu livro. Só para a gente poder analisar, escrito em uma linguagem mais poética, mas ele vai trazer aqui essa ideia. É um salmo, e se era um salmo, ele com certeza tinha musicalização, ele era cantado pelas pessoas, porque os salmos eram hinos. Nós não temos mais acesso à melodia, mas a letra ficou preservada. O texto diz assim: Naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Esse texto é um texto muito rico. E há muita, mas muita coisa que pode ser dita a respeito daquilo que é a mensagem que Isaías está trazendo através dessa canção, através desse salmo. Mas aqui o texto começa, na verdade, fazendo um clamor, uma convocação para que as pessoas louvem o nome do Senhor. E louvar a Deus pressupõe uma reação do ser humano diante de algo que ele fez. E ele vai dizer o que é que estava acontecendo, por que o nome de Deus deve ser louvado. Ele vai dizer aqui em primeiro, olha, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Esse texto aqui é fantástico, ele está dizendo a razão pela qual agora a nação já poderia louvar o nome do Senhor. Ele já tinha mencionado que inimigos estrangeiros viriam, que a própria Galileia, que havia a Galileia dos gentios, agora dos gentios, porque o povo de Israel havia sido deportado para a Babilônia, para a Média, para a Pérsia, para outros lugares, e estrangeiros tinham vindo se estabelecer naquela mesma região, que também haviam sido desalojados dos seus lugares e haviam sido trazidos para ali pela Assíria. Esse povo que havia lançado mão do ocultismo, da feitiçaria, que estavam tão longes, ele tinha acabado de dizer no capítulo 11 que o Messias viria e que ele começaria o seu ministério pela Galileia, que traria luz para as pessoas da Galileia. Ele agora vai dizer, então vamos louvar o nome de Deus. O que ele está dizendo nós vamos agradecer a Deus antes que essa bênção aconteça. Só pela promessa que o Senhor Deus fez, e quando ele promete, ele cumpre, nós podemos alegrar por antecedência. Veja, os problemas estavam acontecendo ainda ali no país de Judá. O povo ainda estava, os vizinhos deles, Israel, ainda estava sofrendo na mão dos assírios, ainda estavam na diáspora, tinham sido deportados, mas ele agora vai dizer, vamos louvar o nome de Deus, porque o Senhor Deus vai reverter esse quadro. Eu gosto de pensar na maneira como Isaías vê as coisas. Ele não espera que a bênção aconteça. Se o Senhor Deus prometeu, então nós vamos louvar o nome dele. Isso é nada mais nada menos do que fé. É viver pela fé. Você não precisa que Deus mostre que ele está agindo. Tem gente que diz assim, Deus, se você fizer, então eu vou crer em ti. O Isaías está dizendo ao contrário. O Senhor prometeu, então eu creio. Então eu vou louvar o teu nome pelo que o Senhor vai fazer. Pelo que o Senhor vai fazer. Isso aqui é fantástico. Um outro detalhe que merece ser aqui ainda mencionado é que o Senhor é a força e ao mesmo tempo a salvação do seu povo. E que as pessoas que agora estavam vendo em grande
tristeza, eles com alegria tirariam águas das fontes da salvação. Ele pega agora a ideia de alguém sedento, alguém que está com muita sede, sede da salvação de Deus, porque quem está vivendo um contexto como o que o povo estava vivendo naquela altura, um contexto de deportação, um contexto de inimigos batendo na porta da casa, saber que o Senhor Deus salvaria, ele vai dizer, olha, fiquem tranquilos que vocês vão se alegrar bebendo da água da salvação do Senhor. E é interessante que ele agora remete as pessoas para o futuro de novo. Ele vai dizer, naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos. Ele está aqui fazendo eco de algo que aconteceria muito tempo mais tarde, quando Jesus Cristo viesse à Terra. Cristo, depois de se mostrar, depois de abrir o caminho da salvação para as pessoas através da sua encarnação, vida, morte e ressurreição, ele envia os seus discípulos por todas as nações para poderem contar uma boa notícia, para dar às pessoas a notícia de que a salvação chegou, a notícia de que realmente aquele que deveria vir para salvar a humanidade havia chegado, que é Cristo Jesus. Ele já está, por antecipação, mencionando o nome de Deus tem que ser exaltado entre as nações. É interessante que no tempo do Isaías, o que se dizia para que uma pessoa pudesse ser salva, ela deveria vir até Israel, ela deveria conhecer o Deus de Israel, ela deveria passar pelo rito da circuncisão, se tornar, portanto, israelita, para poder experimentar a questão da salvação. A salvação, portanto, não era um elemento que poderia ser, naquela época, pelo menos, oferecido para todas as nações. Antes de uma pessoa de uma outra etnia ser salva, precisava se tornar um judeu. Ele está antecipando essa alegria, mencionando que todas as pessoas, olha, sejam elas as coisas gloriosas que Deus fez, conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Ele está dizendo aqui que apesar dos pesares, apesar dos problemas que Israel ainda enfrentava, apesar dos problemas que Judá enfrentava, apesar do momento em que o rei Acaz ainda estava tão distante do caminho do Senhor, procurando feiticeiros, procurando agoureiros, procurando no paganismo respostas para aquilo que o Senhor Deus já tinha revelado para ele. Ele diz, o Senhor ainda não abandonou vocês, Ele ainda tem misericórdia de vocês, o Senhor está no meio de vocês. A graça de Deus é tão grande que nós podemos dizer que a paciência do Senhor para conosco é tão grande que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, usando as palavras de Pedro. Portanto, o Senhor Deus, Ele merece ser louvado. Esse salmo é um salmo muito rico, e eu gostaria de terminar pedindo para que você possa exaltar também o nome de Deus, louve o nome de Deus. Estamos vendo um momento difícil, um momento de pandemia, um momento em que essa segunda onda do Covid tem chegado. Nós estamos alcançando níveis que são verdadeiros recordes de pessoas que estão morrendo de Covid no Brasil, mas ainda assim, eu quero te desafiar a louvar o nome do Senhor, porque a salvação do Senhor está à nossa disposição. A olhar para o futuro, para o momento em que o Senhor Deus vai resgatar todo o seu povo, não estou apenas falando do Covid, estou falando do maior vírus de todos os tempos, o pecado, a maldade, a rebelião que se instaurou no nosso planeta. O Senhor Deus vai purificar absolutamente tudo isso. Assim como Isaías o fez, de forma antecipada, louvou o nome de Deus pelo que Ele faria, eu quero te desafiar a louvar também o nome de Deus pelo que Ele com certeza fará. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus encontramos salvação e vida eterna. Obrigado porque em Cristo Jesus temos a certeza de que todas as gloriosas bênçãos que Ele prometeu se cumprirão, porque a Sua palavra não falha. Pode passar o céu e a terra, mas as Suas palavras não passarão, Senhor. Obrigado por isso. Ajuda-nos a crer nelas e a Te louvar pelo que o Senhor fará, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?